Prepare-se para mergulhar em um universo que parece inocente, mas está repleto de segredos escondidos à vista de todos. Você nunca vai acreditar no que os grandes estúdios e animadores esconderam por trás de seus desenhos favoritos. Enquanto muitos assistem sorrindo para personagens coloridos, poucos sabem que por trás das telas existem histórias surpreendentes, com inspirações excêntricas e até polêmicas que transformaram o mundo da animação. Mais para a frente você vai descobrir, por exemplo, que Mickey Mouse quase se chamou Mortimer e que um dos heróis de Scooby-Doo é vegano por causa de uma luta de bastidores. E não pense que isso é tudo. Existe um segredo em O Rei Leão que quase arruinou a reputação da Disney e um caminhão de pizza que aparece em filmes onde você menos espera. Se você realmente ama desenhos animados e quer entender como eles moldaram culturas e arrastam multidões, não perca um segundo. Algumas dessas revelações nunca mais poderão ser contadas. Mickey Mouse quase foi Mortimer. Muito antes de se tornar o rato mais famoso do planeta, o personagem que hoje conhecemos como Mickey Mouse quase atendeu por um nome nada cativante: Mortimer. Em 1928, quando o Walt Disney perdeu os direitos de seu primeiro sucesso, o coelho Oswald, ele precisava de um novo protagonista para não ver seu império ruir. Com a ajuda do animador Ub Iwerks, nasceu um ratinho charmoso que esbanjava carisma, mas Walt queria chamá-lo de Mortimer. A escolha refletia o humor mais rabugento que ele imaginava para o personagem, porém Lillian Disney, esposa de Walt, rejeitou o nome na hora. Ela afirmou que Mortimer soava pretensioso demais para um ratinho tão simpático e sugeriu Mickey, que transmitia leveza e afeição imediata. A sugestão foi acatada, e com o sucesso estrondoso de Steamboat Willie, Mickey se tornou o rosto da empresa e a aposta que salvou o estúdio. Anos depois, em entrevistas, o próprio Walt admitiu que sua primeira escolha teria sido desastrosa, porque ninguém lembraria de um Mortimer Mouse. Esse detalhe, escondido por décadas, mostra como uma opinião doméstica pode definir a história do entretenimento. Imagine só se Mortimer tivesse vingado. Será que as crianças o amariam da mesma forma? Esse é apenas o primeiro de muitos segredos que revelam o quão próximos esses personagens estão de decisões cotidianas e ao mesmo tempo cruciais. Por que tantos personagens usam luvas brancas? Se você assistir aos desenhos clássicos do início do século XX, perceberá um padrão curioso. Muitos personagens antropomórficos, de Mickey e Minnie a Pernalonga, ostentam luvas brancas e dedos claramente visíveis. Esse detalhe não é mera coincidência, ele surgiu por necessidade técnica e estética. Na era preto e branco, animar mãos pequenas e pretas era um pesadelo para os artistas porque elas se confundiam com os corpos, tornando difícil acompanhar movimentos em cenas rápidas. A solução foi colocar luvas brancas, inspiradas no visual de artistas de vaudeville e na tradição do blackface, de modo que os dedos se destacassem contra o fundo escuro. Além disso, esboçar mãos com luvas e menos detalhes acelerava o processo, economizando tempo e dinheiro em um período em que cada segundo de filme era desenhado à mão. Walt Disney teria sido o primeiro a vestir um personagem com luvas em 1929, no curta The Opry House, e a partir dali, a moda se espalhou. Os animadores também descobriram que mãos com luvas projetam emoções com mais clareza. Uma luva branca enfatiza gestos e reforça a ideia de que o personagem é amigável. Com o tempo, as luvas se tornaram um código visual tão forte que muitos fãs nem imaginam suas origens ligadas a contextos históricos controversos. Ainda assim, elas continuam fazendo parte do imaginário coletivo, nos lembrando de que a animação sempre equilibrou arte e praticidade. Porque a maioria só tem 4 dedos. Outra peculiaridade recorrente é o número de dedos nos personagens. Você já reparou que Mickey, Homer Simpson ou Bob Esponja só tem 4? Essa escolha vai muito além de estética. Trata-se de um truque de produtividade e legibilidade. Nos primórdios da animação, desenhar 5 dedos com frequência significava gastar mais horas de trabalho e correr o risco de criar mãos que pareciam cachos de bananas, como brincou Walt Disney. 4 dedos dão ao personagem um aspecto mais cartunesco, simpático e arredondado, evitando a estranheza que mãos de 5 dedos causariam em figuras não realistas. Alguns estudiosos afirmam que o número 4 transmite equilíbrio e que o público dificilmente percebe a ausência do 5º dedo. Em séries como Os Simpsons, os criadores mantiveram a tradição e ainda fizeram piadas sobre isso, subvertendo a expectativa quando apareceu um personagem com 5 dedos para destacar a diferença. Ao reduzir um dedo, os animadores pouparam tempo e recursos sem comprometer a capacidade de expressão.
Por outro lado, quando o objetivo é retratar seres humanos em animação mais realista, como as princesas da Disney, o quinto dedo é reintroduzido para não causar estranhamento. Essa pequena omissão prova que a animação é um meio de equilíbrio entre credibilidade e fantasia. 4 dedos bastam para convencer a maioria de nós, desde que a história seja boa. Disney reaproveitava sequências inteiras. Se você já sentiu uma estranha sensação de déjà vu assistindo a diferentes clássicos da Disney, saiba que seus olhos não estavam lhe enganando. O estúdio mais famoso do mundo, que sempre se vangloriou da qualidade de sua animação, recorreu a uma prática curiosa para reduzir custos: reaproveitar quadros completos de um filme em outro. A técnica conhecida como rotoscopia inversa permitia que animadores sobrepusessem desenhos novos em movimentos antigos. Assim, a dança de Branca de Neve com os anões reaparece em cenas de Mowgli, o Menino Lobo, Aristogatas e Robin Hood. Ou então King Louie, balançando os braços, é praticamente idêntico a Baloo, dançando com Mowgli. Segundo o veterano Floyd Norman, que trabalhou em A Bela Adormecida e O Livro da Selva, essa prática não era preguiça criativa, mas uma forma de manter o estúdio funcionando durante períodos de orçamento apertado. No entanto, ela exigia trabalho extra. Localizar as sequências antigas nos arquivos e adaptar o traço ao novo cenário às vezes dava mais trabalho do que desenhar do zero. Apesar disso, a estratégia salvou produções inteiras na década de 1960, quando as finanças da Disney estavam frágeis. Para muitos fãs, descobrir que seus momentos favoritos foram reciclados pode ser chocante, mas lembra que até os mestres da animação precisam improvisar. Hoje, essa técnica virou curiosidade para caçadores de easter eggs, que adoram identificar trechos idênticos espalhados em diferentes filmes. Scooby-Doo e o vegetarianismo de Shaggy. A franquia Scooby-Doo está repleta de particularidades que poucos conhecem. Por trás das gargalhadas e fantasmas fajutos, há uma história de resistência e personalidade nos bastidores. O dublador Casey Kasem, voz original do desajeitado Shaggy Rogers, era um vegetariano convicto e não queria associar seu personagem a propagandas de carne. Em 1995, quando os produtores autorizaram Shaggy a participar de um comercial do Burger King, Kasem protestou e pediu que o personagem não comesse hambúrgueres. Como o estúdio não o atendeu, o ator abandonou a série. Ele só voltou anos depois, quando a produção aceitou que Shaggy se tornasse oficialmente vegetariano e, mais tarde, vegano. Essa mudança deu novo tom ao personagem, que passou a preferir sanduíches de vegetais gigantes e se tornou ícone de alimentação saudável entre fãs. Outro detalhe pouco comentado envolve os nomes verdadeiros da dupla. Enquanto todos o chamam de Shaggy, o rapaz se chama Norville Rogers e só atende pelo apelido porque seus amigos acham mais divertido. Já o cãozinho medroso que rouba a cena a cada episódio não se chama simplesmente Scooby-Doo. Seu nome completo é Scoobert Doobert Doo, uma brincadeira criada pelos roteiristas para dar mais peso e graça ao título oficial. Esses detalhes mostram o quanto até personagens infantis podem carregar mensagens ideológicas e piadas internas. O mito do pato sem calças na Finlândia. Circula há décadas uma lenda de que Donald Duck teria sido banido na Finlândia por não usar calças. A história ganhou força nas décadas de 1970 e 1980 e sempre ressurgiu como curiosidade curiosa. A verdade é que o pato nunca foi censurado por causa de seu traje. O boato começou quando o político finlandês Matti Holopainen sugeriu que um centro juvenil economizasse dinheiro deixando de comprar revistas do Donald. Um adversário político o apelidou jocosamente de "o homem que proibiu o pato Donald", e a imprensa internacional transformou a anedota em escândalo. Segundo manchetes sensacionalistas, as autoridades estavam revoltadas porque o personagem usava somente camisa e chapéu. Na realidade, nenhuma lei foi aprovada, nem houve proibição oficial e as revistas continuaram à venda. Esse episódio demonstra como rumores sensacionalistas podem distorcer fatos e virar segredos repetidos à exaustão. Para a Disney, a polêmica foi inclusive uma propaganda involuntária que aumentou a popularidade do pato Donald. Saber a verdade por trás desse mito mostra que muitos segredos dos desenhos não vêm de dentro dos estúdios, mas de mal entendidos do mundo real. Peppa Pig e a aranha proibida na Austrália. No universo colorido de Peppa Pig, uma simples aranha conseguiu provocar caos fora das telas. O episódio Mr. Skinny Legs traz uma narrativa inocente. Peppa encontra uma aranha em seu quarto e, após superar o medo,
aprende que ela é inofensiva. A mensagem, didática para crianças de países onde aranhas raramente são perigosas, acabou causando protestos na Austrália. Lá, muitas espécies de aranhas são venenosas e podem causar acidentes graves, então o canal público ABC decidiu não exibir o episódio em 2012. Quando a história voltou ao catálogo em 2017, pais preocupados pressionaram novamente até que o capítulo fosse removido definitivamente. A emissora justificou que o desenho ensinava as crianças a tratar aracnídeos como amigos e dizia que não faz mal, o que contraria a realidade local. Esse caso prova como conteúdos aparentemente universais precisam ser adaptados às realidades culturais e geográficas. Em países onde uma picada de aranha pode ser fatal, reforçar a ideia de que esses animais são inofensivos seria irresponsável. Ao ver Peppa Pig censurada, muitos pais se deram conta de que até os programas mais inocentes podem transmitir mensagens perigosas dependendo do contexto. Assim, um desenho fofo vira objeto de debate sobre segurança infantil e responsabilidade de emissoras. O caminhão Pizza Planet escondido em quase todos os filmes da Pixar. Os estúdios Pixar transformaram os easter eggs em arte. Um dos segredos mais adorados entre os fãs é a aparição do caminhão da Pizza Planet, introduzido em Toy Story, 1995, em quase todas as produções subsequentes. O veículo amarelo com foguete vermelho no teto se tornou uma assinatura discreta. Ele surge nas ruas de Monstros S.A., atravessa planos de Up, Altas Aventuras, aparece transformado em tatuagem em Procurando Nemo, e até trafega como carro veloz em Carros. A única exceção é Os Incríveis, em que os diretores não encontraram espaço para inseri-lo sem comprometer o universo retrofuturista do filme. Esse detalhe conecta as histórias de forma sutil, criando uma espécie de universo compartilhado antes mesmo de Marvel popularizar o termo. Para os animadores, esconder o caminhão é um jogo interno, uma forma de homenagear seu primeiro sucesso e estimular o público a rever cenas em câmera lenta. Já para os espectadores atentos, descobrir a caçada faz parte da diversão. A prática também reforça a reputação da Pixar como estúdio que respeita seus fãs, recompensando quem presta atenção aos detalhes e alimentando teorias sobre conexões secretas entre filmes aparentemente isolados. A polêmica palavra escondida em O Rei Leão. No início dos anos 1990, um rumor picante abalou a imagem da Disney. Espectadores afirmavam que, em uma cena noturna de O Rei Leão, a poeira levantada por Simba formava a palavra sex. A acusação de que a Disney teria inserido uma mensagem sexual em um filme infantil correu o mundo e virou pauta de jornais e programas de TV. A realidade, no entanto, é bem menos escandalosa. Um dos animadores responsáveis pelo filme explicou que as letras que aparecem na poeira são, na verdade, SFX, uma abreviação de Special Effects, deixada como brincadeira pela equipe de efeitos visuais. A ilusão se dá porque o X e o F podem se sobrepor dependendo do ângulo e do movimento, criando a impressão de uma palavra proibida. Apesar dos esclarecimentos, a teoria conspiratória persiste, alimentada pelo desejo de acreditar que os estúdios escondem mensagens maliciosas. O episódio mostra como o público pode enxergar aquilo que quer ver, e como um simples easter egg vira escândalo moral. Ao entender a origem do boato, percebemos que nem todo segredo de desenho animado é realmente uma conspiração. Às vezes, é só um trocadilho mal interpretado. Aladdin, inspirado por Tom Cruise. Quando pensamos em Aladdin, lembramos de um jovem astuto das ruas de Agrabah, que conquista o coração da princesa Jasmine. Poucos sabem que o visual do protagonista passou por uma transformação drástica durante a produção. Os primeiros esboços foram baseados em Michael J. Fox, astro de De Volta para o Futuro, dando ao personagem um ar adolescente e franzino. Jeffrey Katzenberg, então chefe da divisão de animação da Disney, achou que Aladdin precisava parecer mais maduro para criar uma química convincente com Jasmine. Os animadores, então, buscaram inspiração em outro ícone de Hollywood, Tom Cruise. Eles observaram fotos e cenas de Top Gun para captar o olhar confiante, a mandíbula marcada e a postura carismática que definem o ator. Ao incorporar essas características no design, Aladdin ganhou um visual mais heróico e sedutor, distanciando-se de um garoto comum. A mudança não foi anunciada ao público, mas quem conhecia o ator percebeu semelhanças sutis. Essa influência,
revela o quanto os animadores recorrem a referências inusitadas para construir personagens memoráveis. Ao saber disso, assistir ao filme se torna um jogo divertido de identificar traços do Tom Cruise nos gestos e sorrisos de Aladdin. Agora que você conhece os bastidores mais ocultos dos desenhos animados, fica impossível assistir a esses clássicos da mesma forma. Cada segredo esconde uma lição sobre criatividade, cultura e até debates sociais. Se você adorou descobrir o porquê das luvas, dos 4 dedos, das reciclagens e até das mensagens subliminares, não guarde esse conhecimento só para você. Inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo com seus amigos que amam animação. Sua participação é essencial para que possamos trazer mais conteúdo de qualidade e desenterrar outras curiosidades incríveis. E não esqueça, tem sempre um easter egg te esperando nos cartões finais. Clique nos vídeos recomendados para mergulhar em outros mistérios e curiosidades do mundo dos desenhos e da cultura pop. Até a próxima!